Eu estava pensando aqui, fazendo esse gancho, assim, já introduzindo a conclusão de que nós somos uma espécie também conformista social, mas que esse conformismo social não é aleatório, né? De Exatamente. alguma maneira a gente vai se conformando também com aquilo que a gente se identifica. E uma coisa que eu acho importante também enfatizar é que quando a gente fala a palavra natural, isso é natural, tal fenômeno é natural, tal fenômeno é comum. É comum estatisticamente falando, né? Um cientista vai dizer que algo é comum se tem uma incidência grande daquilo, né? Sei lá, fantasias sexuais, tem um post lá no Garagem que eu escrevi. Até falo disso, né? Dizer que uma fantasia sexual é natural, de um ponto de vista estatístico, é comum, é porque muitas pessoas pensam naquilo. Não está entrando Exatamente. no âmbito do julgamento de valores. Claro que se você prejudicar alguém, machucar alguém, humilhar alguém, não houver o consentimento mútuo, aí já entra numa outra esfera. Mas, e a palavra natural, eu queria trazer isso para a conclusão, porque muitas pessoas, sobretudo aquelas que sofrem de biofobia, né, acham que se você fala que, sei lá, a violência no reino animal é natural, uma violência natural, você está legitimando a violência. Não, a violência ela tem que ser coibida, né? Nós somos seres culturais e a gente criminaliza, né, o estupro, o racismo, qualquer tipo de exploração, são crimes, mas porque o câncer também é natural, assim, fazendo paralelo. E o câncer é bom? Não, tira vidas de milhões de pessoas. Claro que de um ponto de vista cósmico, né, como você falou, se a gente estivesse lá nas estrelas, vendo o planeta Terra, um tsunami, um câncer, qualquer fenômeno é um fenômeno da natureza, né? Não é bom ou ruim. Mas Exatamente. nós humanos vemos o câncer ou o tsunami ou a violência como algo ruim, porque isso traz sofrimento humano, né? Faz as pessoas perderem suas vidas. Então, é uma tragédia do ponto de vista humano, claro. Mas de um ponto de vista cósmico, um tsunami, um dia de sol, uma baleia, a gente aqui conversando, duas pessoas, dois animais brigando na selva, são manifestações da natureza, né? Então, quando parece que ao dizer que algo é natural, o meu ponto parece que você está passando pano para aquilo, defendendo aquilo. Mas não, dizer que algo é natural é dizer que aquilo acontece na natureza, né? Que aquilo se repete inúmeras vezes e pode ser bom ou ruim, né? O amor, a amizade é natural, as pessoas se agrupam, cooperam e é lindo. A rivalidade, a violência, o homicídio é natural e é ruim porque leva as pessoas a sofrerem Então, assim, eu acho que a palavra natural acaba tendo um teor ideológico, né? Sim. Como se você estivesse dizendo, isso é natural. Sei lá, você saiu no frio e pegou uma gripe, é natural. Claro que estou dando esse exemplo para amenizar, não poderia dar um exemplo mais trash. E aí você vai falar, pô, tá falando que isso é natural? Então você tá dizendo que pode. Não, gente, assim, são coisas diferentes, né? Eu acho que isso é assim, naturalmente algumas pessoas utilizam a falácia naturalista, né, quer dizer que é natural, então tem que ser assim. Ninguém disse que tem que ser assim, só quem não estuda acaba usando esse tipo de terminologia. Exato. Mas é muito um aspecto de debate ideológico mesmo, então assim, o que é a favor da minha ideologia? Bom, isso aqui colocaria em xeque a minha ideologia, então eu não posso aceitar essa ideia. Peraí, não importa se a ideia é verdade, é um fato ou não, importa só o que corrobora com a tua ideologia. Isso é cherry picking, né? É eu selecionar os estudos que corroboram com a minha hipótese. Não interessa o que é certo e o que é errado. É desonestidade intelectual, né? Exatamente. E quando nós estamos estudando o mundo, não importa o que eu gostaria. Quando nós pegamos esse assunto da seleção sexual, eu sou extremamente desfavorecido pela corrida armamentista da seleção sexual. Eu não nasci bonito, não nasci alto, não nasci forte, não tenho shape, não sou inteligente, não sou herdeiro. Eu não tenho características para estar no topo da seleção sexual. Só que não interessa como eu me sinto, interessa que esse é o jeito que o mundo funciona, sabe? Precisa saber separar isso, assim, legal, para minha vida tem muita coisa de evolução que, tipo, seria um prejuízo para mim, mas não interessa como eu me sinto, interessa como o mundo funciona, e é saber separar isso. Mas quando eu quero entender como o mundo funciona, nós
Nós não somos nada para o universo. O universo tem uma epígrafe do Neil Tyson Degrasse no livro dele aqui em casa, que é: o universo não se importa como você se sente. Exatamente. Exatamente assim. Eu acho que uma das coisas que acaba pesando é porque quando nós discutimos evolução ou aspectos cosmológicos, de cosmovisão de forma geral, é o fato de que nós não colocamos o ser humano numa posição privilegiada. Nós tratamos o ser humano como qualquer outro animal da natureza que evoluiu com os mesmos princípios. E eu acho que para algumas pessoas isso soa ofensivo. As pessoas querem o senso. Não, o meu sentimento, ele importa para o mundo, precisa ser colocado num pedestal e tal. E assim, tudo bem que o sentimento da pessoa importa para ela e para quem convive com ela, para o sofrimento dela. Ninguém está invalidando isso. Mas discutir como o mundo funciona, como eu me sinto, não é um parâmetro bom para eu avaliar o mundo. Exato, e eu acho também, até fazendo um paralelo até com a psicologia clínica, que eu também sou psicóloga clínica, o antropocentrismo acaba sendo ruim também, né? Porque assim como o egocentrismo, assim como o etnocentrismo, se você se coloca no centro de tudo, é claro que assim, eu estou no centro da minha vida, né? Quem dorme comigo todo dia, acorda comigo, eu preciso me cuidar, porque se eu não me cuidar, ninguém vai cuidar de mim, eu já sou uma mulher adulta. Não estou dizendo isso, assim, até um certo nível nós temos que ser egocêntricos, senão a gente não, né, assim... Nós somos, mesmo sem perceber, né? Seria mais isso. Mas o que eu quero dizer é, o egocentrismo excessivo, quando passa desse ponto saudável, o etnocentrismo, que é o que leva a guerras também, a xenofobia, e aí, por extensão, o grupocentrismos, de modo geral, né? Você achar que a tua patotinha é superior, e por extensão, o antropocentrismo, que aí já é com a espécie, é muito ruim, porque a gente cai do cavalo. A gente cai do cavalo do ponto de vista individual, quando toma um toco de alguém que quer ficar e não fica, ou quando toma um não num processo seletivo e não passa, ou quando alguém é mais bonito que você, é mais bonita que eu. Então a gente cai do cavalo. Do ponto de vista etnocêntrico também não se sustenta, né? E aí, do ponto de vista antropocêntrico, se a gente se acha tão especial assim, cara, em algum momento a queda do cavalo vai vir por causa da finitude. Então, no final das contas, você se colocar... claro que a gente tem que se valorizar, se amar, não estou dizendo que não é isso. Mas você se colocar num lugar muito especial vai fazer com que em algum momento, né? Porque a gente envelhece, a gente perde as pessoas. Não quero trazer aqui um olhar sombrio para a vida, não é isso não. Mas é um olhar realista, né? E eu acho que a humildade perante esse infinito, ter essa humildade do nosso lugar no mundo, que a gente está no reino animal, sim. A gente é inteligente, a gente conquistou um monte de coisa, foi à lua, como você falou. Temos a capacidade de ter uma conversa tão rica como essa que a gente acabou de ter. Então, assim, sim, nós somos especiais, a gente tem que se amar e tal, mas também ter essa humildade, né? De saber que perante o infinito, por mais que eu tenha uma condição legal, que eu tenha a capacidade de fazer várias coisas, cara, tem um mistério aí que transcende, que não é a minha vontade que vai prevalecer, no final das contas. Então, eu acho que a humildade... o que que não significa subserviência, ou não é disso que eu estou falando, mas a humildade traz até libertadora, sabe? Exatamente. Eu penso que é libertador também nesse sentido, porque assim, só quem sente o que eu sinto sou eu. E é natural que eu dê importância para isso. Afinal, sou eu que sinto medo, sou eu que sinto a tristeza, a alegria que eu sinto. Ninguém sabe o que é isso. Então é natural que eu hipervalorize isso, mas é incoerente eu achar que o meu sofrimento é mais importante do que o do outro. É quando nós encontramos uma pessoa que a pessoa está sofrendo porque terminou o relacionamento. E aí eu acho que essa pessoa nunca amou de verdade, que nem eu, porque eu sofri de tal forma. É uma prepotência da minha parte achar que o que eu senti é uma experiência mais fidedigna que o outro. Eu só acho isso porque eu não estou sentindo o que o outro sente. Exatamente. Até o medo de uma criança no escuro, né? Você vai falar assim, ai, que besteira, não tem monstro nenhum. Mas é uma criança, dentro daquela realidade cognitiva dela, ela nem desenvolveu o cérebro ainda. Para ela, aquilo equivale, para mim, ao medo de perder meu pai, sei lá, né? Exatamente. Então, assim, é uma humildade da minha parte reconhecer que o que eu sinto é importante para mim. Talvez seja importante para algumas pessoas muito próximas a mim, para minha mãe, para minha família, para a pessoa que eu me relaciono e tal. Mas o restante do mundo, isso não é importante. Para eles é importante o sofrimento deles.
não o meu. E o Cada meu um tem sofrimento... seus corres, né? Assim, Exatamente, sabe? Cada um também está sofrendo. sim, Se eu atirar uma pedra enquanto uma pessoa que está sofrendo mais do que eu em alguma coisa, e não é hierarquizar o sofrimento, é justamente validar o sofrimento de todo mundo. É não achar exatamente. porque o menino de 18 anos ali está sofrendo porque não sabe qual carro ganhar do pai. Se aquilo é um sofrimento para ele, nós precisamos validar. Pode parecer idiota para mim, porque eu não tenho essa condição, mas para ele é um sofrimento. Sim. Eu acho que um livro muito legal que fala sobre isso é o Batalha de Auschwitz, da Edith Eva Eger, porque ela foi para os campos de concentração com acho que 9 anos, 12 anos, alguma coisa assim, e a vida dela foi interrompida, e ela virou psicóloga depois com 40 anos. E ela conta que as pessoas chegavam no consultório e diziam assim, não, é incoerente eu estar aqui reclamando disso enquanto, a tua história de vida, tu estava no campo de concentração, ela teve que dançar pro Joseph Mengele, que era o tal do Anjo da Morte lá, né, o médico e tal. E ela falava para as pessoas, não, mas isso não quer dizer que o teu sofrimento seja pior que o meu, porque esse é o teu sofrimento. Então, assim, quando nós falamos dos indivíduos, o sofrimento deles é importante, né? Agora, quando nós estamos fazendo um estudo da espécie, como o indivíduo se sente individualmente, isso não importa muito. Inclusive, no próprio A Billion Wicked Thoughts, tem uma frase no início de um capítulo ali, que é do Sherlock Holmes, que fala algo como em sua individualidade, o homem é um quebra-cabeça insolúvel, mas no todo ele se torna uma certeza matemática. Interessantíssimo. E é perfeita essa frase, assim, porque quando nós estudamos o ser humano, nós queremos justamente ver isso. Qual é a tendência? A tendência não me diz o indivíduo, mas ele me diz a espécie. E tudo que nós conversamos aqui hoje é justamente isso, é a tendência da espécie, não dos indivíduos em si. Porque se eu atirar uma pedra e encontrar alguém que diga assim, não, mas com a minha filha não é assim, com o meu filho não foi assim, comigo não foi assim. É claro que não foi, mas tu não é o representativo da espécie. Uhum. Exatamente. Aí eu acho que é fundamental que as pessoas compreendam isso, né? Porque a psicologia muitas vezes ainda está associada ao comportamento humano individualizado, sobretudo no Brasil, acredito. E psicologia evolucionista não é tão intuitivo muitas vezes, né? Assim, é necessário mesmo ter uma base para entender essa coisa de reprodução de genes, perpetuar a espécie e tal. Então, é uma área, é uma disciplina que ainda é muito odiada, eu acho, assim, dentro da própria psicologia, né, por outros psicólogos e tudo mais, e também porque analisa o comportamento humano não na esfera de uma vida individual, numa escala de 70, 80, 100 anos, mas, assim, de milhões de anos, né? Então, eu acho que é importante trazer isso para o debate também para a gente olhar para a nossa história, não somente a nossa história individual, quero entender de onde eu vim, meu pai, minha mãe, mas a nossa história enquanto espécie. Né? Eu acho que é bonito isso, apesar de ter muitos aspectos tristes, aí eu estou julgamentos de valor, sombrios, mas é entender o processo da vida mesmo, né? Assim, as dinâmicas da vida. Então, foi um prazer trocar ideia com você. Obrigada, por ter vindo. E a gente pode falar futuramente de outras obras, né? Porque, como eu falei no começo, a gente tem essa paixão em comum, que é a paixão pelos livros e pelo conhecimento, e também não ficar restrito a um campo de conhecimento, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque permite ir costurando e trazendo um panorama, assim, claro que a gente está focado na psicologia, né, no comportamento humano, mas trazendo esse olhar mais interdisciplinar que, a meu ver, só enriquece a conversa, né? Primeiro, óbvio, eu que agradeço o convite, eu adoro participar desses bate-papos e a área de psicologia é algo que eu estou começando a me inserir no meio com as pessoas, né? Então poder conversar sobre essas coisas eu acho incrível. A Sally tinha mandado um roteiro aqui com a previsão de discutir um monte de coisa em cerca de 1 hora, acho que nós discutimos metade daquilo, mais uma outra metade de outras coisas em mais de 2 horas aqui, pelo que eu estou vendo do horário aqui.
E assim, como vocês conseguem ver a minha estante aqui, eu também tenho uma variedade de livros de assuntos diferentes. Eu gosto de estudar coisas completamente diferentes, justamente por isso, para ter uma visão mais ampla do mundo em que nós vivemos. Não adianta eu olhar só a parte de psicologia evolucionista. Eu tenho um livro de física quântica aqui, de coisa de cosmologia. Eu adoro estudar sobre o mundo em que nós vivemos, justamente por isso. Assim, cara, vamos entender que experiência bizarra que é essa vida, sabe? É uma curiosidade que eu tenho muito grande e quando quiser me chamar para discutir qualquer outro assunto que eu tenha algum conhecimentozinho aí que dê para debater, é só chamar. A Sally não falou no início, mas deixa eu fazer meu merchan. Esse livro aqui, o Forja, um guia sobre mudanças de hábitos, é um livro que eu escrevi, aqui ele está embalado, né? Mas é um livro meu sobre mudanças de hábitos, onde eu falo um pouco sobre comportamento também. Principalmente para pessoas que estão com dificuldade assim, emagrecer, dificuldade de mudar alguns hábitos de vida, se tornar mais saudável, porque eu sou da área da saúde, né? Eu trago mais exemplos assim. Eu acabei escrevendo um livrinho também. E aí quem quiser achar nas minhas redes sociais lá, procura Fabrício Zanqueta no Instagram. No YouTube eu tenho um canal de reviews de livros de divulgação científica, que é o meu Amigo Livro, inclusive o Diferentes, que a Sally falou, tem um review lá, acho que é o review mais longo que eu já fiz, deu 1h15 minutos. Esse livro é maravilhoso. Leiam, assim, de verdade. Os outros dele também são incríveis, gosto de todos os livros dele, ele é maravilhoso mesmo. E no meu site, fabriciozanqueta.com, só .com eu acho que tô com o site um pouco em manutenção, mas a página de venda do livro ainda está lá para quem tiver interesse. Então é isso aí. Então tá, Fabrício, muito obrigada e até a próxima. Obrigadão, abração. Abraço.